onde vem a energia que move você todo dia? Aqui no IBP, nossa energia vem das conexões que fazemos ao longo da nossa jornada. É por isso que há mais de 64 anos, a gente une a indústria de óleo e gás para irmos cada vez mais longe. Fazemos conexões para o progresso do setor, com esforços e ações para transformar o Brasil em uma referência mundial de tecnologia, inovação e inclusão. Conectamos a indústria visando um amanhã melhor para todos, promovendo a discussão para a contínua redução dos impactos ambientais do setor, a busca pelos melhores modelos regulatórios e tributários para os segmentos de upstream, gás natural e downstream, e a constante melhoria nos processos, padrões de saúde, segurança e gestão de riscos. Disseminamos conhecimento através de um enorme acervo de publicações e trabalhos técnicos na nossa biblioteca física e digital, além de desenvolver conteúdos exclusivos para o mercado. A gente conecta pessoas promovendo alguns dos principais eventos do país, onde todos podem expandir não só seus conhecimentos, mas também seu networking. Treinamos gerações de profissionais por meio da UniBP, através de cursos de atualização, aulas com profissionais reconhecidos no mercado em diversas áreas de conhecimento. Contribuímos para a segurança e a eficiência operacional das instalações industriais do país, atuando na certificação de serviços próprios de inspeção de equipamentos há mais de 24 anos. Unimos a indústria para que ela escreva seu próprio futuro, por meio de comissões que atuam de maneira colaborativa, gerando conhecimento técnico de qualidade em prol da melhoria do setor e da sociedade. Tudo isso sem perder a ligação com nossos próprios valores, propósitos e compromisso com práticas éticas, isentas, apartidárias e transparentes. Já temos mais de 64 anos de conexões e com a sua energia ainda temos muita história pela frente. Vamos juntos? Eu leio o Poder 360. Eu sou leitor do Poder. Eu leio o Poder 360. É um grande poder noticioso, porque retrata a realidade dos fatos. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário Futuro e Oportunidades do Setor de Óleo e Gás no Brasil. Este evento é uma realização do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, e tem o apoio do jornal digital Poder 360. O objetivo deste seminário é apresentar perspectivas de crescimento da indústria de óleo e gás nos próximos anos, as oportunidades de novos negócios e a importância da manutenção dos marcos regulatórios e da segurança jurídica. Abordagens que serão apresentadas em um contexto de transição energética e intensa descarbonização do setor. Este encontro está sendo realizado aqui de forma presencial em Brasília e gravado em vídeo. Após o término do seminário, o vídeo com a íntegra do debate estará disponível no canal do Poder 360 no YouTube e também reportagens no Jornal Digital. Em nome do IBP e do Poder 360, eu agradeço a presença de todas as autoridades aqui neste evento. E para abordar o assunto, o seminário desta quarta-feira, 22 de março de 2023,
terá a palestra de abertura de Roberto Furian Ardengue, presidente do IBP, e de Maurício Tomalskin, assessor da presidência e representante do presidente da Petrobras e também professor titular da COP, Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A abertura, painel de abertura, será mediado por mim, Fernando Rodrigues, diretor de redação do Poder 360. Em seguida, o seminário terá 4 painéis. O primeiro, as externalidades positivas da indústria de petróleo, o upstream como exemplo. 2, investimentos do downstream, oportunidades e desafios nacionais. 3, o desenvolvimento da indústria de gás natural nacional. E 4, sustentabilidade e inovação no setor de óleo e gás. Os painéis serão mediados, os 4 painéis, por diretores do IBP. Agora eu convido ao palco o anfitrião deste evento e presidente do IBP, Roberto Furian Ardengue. E convido também o assessor da presidência da Petrobras, Maurício Tomalskin, por favor. Obrigado, então, a todos aqui pela presença no seminário Futuro e Oportunidades do Setor de Óleo e Gás no Brasil. O presidente do IBP, Roberto Furian Ardengue, vai apresentar agora o panorama e as perspectivas do setor. Por favor, Ardengue, a palavra é sua. Obrigado, Fernando. Bom dia. É um prazer estar aqui em Brasília, realizando esse evento com essa parceria com o Poder 360, uma das entidades de imprensa mais representativos e mais importantes que nós temos aqui na capital federal. Queria inicialmente registrar a presença do senador Laércio Oliveira. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui, relator da Lei do Gás e agora senador da República. O deputado Fernando Coelho Filho, ex-ministro das Minas e Energia e deputado federal, o ex-deputado Cristino Áureo, nosso parceiro e amigo e coordenador da Frente Parlamentar da FREPER, a deputada Rogéria Santos, também deputada federal, que nos prestigia aqui, Maurício Marcon, também deputado federal, muito obrigado, deputado, pela presença, o nosso deputado Hugo Leal, lá do Rio de Janeiro, também, muito obrigado, deputado, pela sua presença, pelo seu prestígio e pelo apoio todo que o senhor tem dado ao setor, a deputada Iandra Moura também, que está presente aqui, a deputada Silvia Iapi, deputada federal também, que nos prestigia hoje aqui, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro das Minas do Meio Ambiente, muito obrigado, deputado, pela sua presença, o deputado Sidney Leite também, o deputado Alexandre Lindenmeyer, que também nos prestigia hoje aqui, o deputado Marcelo Queiroz e o deputado Júlio Lopes, também deputado federal. Muito obrigado pela presença. Tem aqui também o deputado Marcelo Queiroz, que acaba de chegar e registrar a sua presença. Muito obrigado. Então, nós temos uma presença importante dos parlamentares, mas também de pessoas do governo federal, de vários ministérios e órgãos reguladores, entidades importantes do setor. Queria também agradecer a presença de um número grande dos nossos conselheiros e representantes das maiores empresas do setor de óleo e gás do Brasil, que vieram também e vão nos prestigiar hoje, inclusive participando de alguns dos debates que nós teremos. Então, o nosso objetivo aqui, como disse o Fernando, é apresentar o setor rapidamente aos senhores, mostrar as potencialidades desse setor num contexto de transição energética e descarbonização. Eu tenho 2 ou 3 slides para mostrar aqui, não sei se pode projetar para mim aí. Já foi falado aqui, eu não vou entrar na parte do IBP, que já foi mencionado no vídeo, para ganhar tempo, mas vou começar com esse slide, e esse slide mostra também que é importante a longa cadeia que existe no setor de óleo e gás, né? Nós temos talvez na economia, uma das cadeias mais longas que existem na economia de qualquer país, não é só no Brasil. Você começa lá na sísmica do petróleo e do gás natural e acaba no final lá fazendo a comercialização dos derivados de petróleo e gás. E todos os dias, eu sempre digo isso, o pessoal que trabalha comigo já está acostumado, nós operamos um milagre nesse setor. Nós produzimos 3,5
milhões de barris de petróleo, nós produzimos centenas de milhões de metros cúbicos de gás natural, nós transportamos todos os dias, e o nosso setor de downstream faz isso, 390 milhões de litros de combustíveis para todas as cidades, todos os rincões desse grande país. Fazemos isso com segurança, fazemos isso com eficiência e fazemos isso com grande preocupação ambiental. Isso se faz todos os dias. À meia-noite de hoje, o setor de óleo e gás terá cumprido esse objetivo de abastecer esse país, sem o qual essa economia brasileira não pode funcionar sem esse importante insumo, né? Então, a estrutura desse setor é muito grande. Nós representamos uma importante parcela da economia brasileira. 15% do PIB industrial do Brasil vem desse setor, né? Ele representa hoje, talvez, um dos setores mais importantes na economia em termos de dinamicidade, né? O Brasil, ele é um caso de grande sucesso energético. O Brasil é um caso de grande sucesso energético nos renováveis, mas também é um caso de grande sucesso na exploração de petróleo e gás. E agora, uma exploração de petróleo mais descarbonizada, né? Isso se faz com muita eficiência. Eu quero lembrar que nos anos 70, 71, 72, quem é antigo, não velho, antigo como eu, né, Fernando? Lembra da crise do petróleo, né? Que de uma hora para outra houve uma decisão dos países exportadores de petróleo, integrados pela OPEP, de aumentar em 4 vezes o preço do barril de petróleo, que naquela época custavam incríveis 25 centavos, né, de dólar, e pularam para 1,25 centavos de dólar. Isso foi um impacto gigantesco na economia de muitos países, inclusive na economia brasileira. E o que aconteceu naquele momento? Aconteceu um fenômeno que eu acho que a gente tem que se orgulhar como brasileiro, que o Brasil se lançou na aventura de produzir petróleo, aumentar a produção de petróleo em ambiente marítimo, né? Nós começamos em águas rasas, depois fomos para as águas profundas e agora já estamos produzindo petróleo em quantidades grandes em águas ultraprofundas. Isso se fez com um esforço gigante da Petrobras, né? Uma referência mundial. É por isso que a Petrobras é reconhecida mundialmente como uma grande empresa operadora, né, de petróleo, especialmente no ambiente marítimo. E surgiu, então, toda essa atividade econômica, e hoje nós exportamos 1 milhão de barris. Nós importávamos 90% do petróleo que consumimos e agora estamos exportando todos os dias. É o terceiro item da balança comercial brasileira. O ano passado foi responsável por 25 bilhões de dólares de exportações brasileiras, só esse setor de óleo e gás. Então não é brincadeira esse setor, e ele é muito sensível. Ele é muito sensível a mudanças regulatórias, ele é muito sensível a mudanças que possam causar uma dificuldade no planejamento a longo prazo, né? Por quê? Porque esse setor tem essa característica aí. Ele é um setor que, inicialmente, você mobiliza uma quantidade muito grande de recursos, e depois você só vai começar a produzir petróleo 8, 10, 7 anos depois da primeira atividade exploratória. Ou seja, a empresa passa 7, 8 anos desembolsando recursos, né? Desembolsando CAPEX de recursos próprios ou emprestados, e só depois que começa a produção lá na frente, quando você bota o poço ou o campo produzir, é que você consegue uma remuneração. Então, se fala muito sobre a questão tributária desse setor, né? Nós temos uma vantagem tributária naquela fase inicial verde ali, né? Mas depois, quando começa a produção, nós somos altamente tributados. O que há, na verdade, é um desfazamento em termos da atividade inicial e depois no pagamento de impostos, que podem atingir 70% da nossa atividade. Então, há um deferimento no pagamento. Nós não deixamos de pagar impostos. Nosso imposto ele é apenas deferido para frente, para que a gente possa mobilizar todos esses recursos. E essa é a característica não só do Brasil, isso existe em praticamente todos os países produtores do mundo, que essa mobilização inicial é feita dentro do setor de óleo e gás. O setor paga uma quantidade também brutal de impostos, contribuindo de maneira muito importante para o orçamento dos governos estaduais, municipais e federais, e vejam que os números só vão crescer ao longo dos próximos anos. Então,
é um setor que tem essa característica e que é um importante arrecadador de impostos para a economia e para o Brasil. A abertura de mercado que aconteceu nesse setor foi muito importante. Então, a partir de 98, com a aprovação da Lei do Petróleo, as empresas operadoras, primeiro internacionais e agora as empresas também nacionais, começaram a operar no Brasil. Essa é uma foto que mostra o que era a bacia de Campos em 98 e o que é hoje. Vocês vejam a quantidade de empresas, e isso se repete nas outras áreas de produção brasileiras. Então, esse é uma atividade onde tem uma grande dinamicidade. Nós temos hoje 48 empresas produtoras de petróleo no Brasil. 48 empresas. Desde as majors internacionais, que vieram ao Brasil em parceria ou não com a Petrobras, quanto empresas médias, independentes, empresas especializadas no setor onshore, empresas especializadas na área marítima, empresas especializadas em gás, empresas especializadas em campos marginais e por aí vai. Existe uma segmentação nesse setor. Então, o desafio do poder público é exatamente ter o estímulo a essas atividades em todos os seus segmentos, porque é assim que o setor pode progredir ao longo dos anos. E aí, quando você olha o que está projetado em termos de investimentos, em termos de geração de empregos e em termos de arrecadação, todos os números são muito positivos. Esse setor vai investir nos próximos 10 anos 183 bilhões de dólares. 183 bilhões de dólares. Nós vamos gerar 445 mil empregos na cadeia de empregos diretos, empregos, inclusive, de alta especialização, o que nos dá uma grande preocupação, né? Nós temos uma universidade, como vocês viram no filme ali, uma universidade corporativa, porque nós teremos um apagão de mão de obra nesse setor, se a gente não se preparar e formar recursos humanos para atender essa demanda, senão nós vamos correr o risco de ter que importar mão de obra estrangeira para atender essa demanda de mão de obra, o que é uma coisa que não é adequado. O Brasil tem muitos recursos humanos para atender isso. Então, nós temos que trabalhar também nessa questão da formação de recursos humanos, porque o Brasil ainda é inexplorado para fins de petróleo e gás, né? Nós somos ainda um país que tem ainda uma pouca atividade exploratória nas bacias sedimentares brasileiras. Vejam que esse quadro da ANP mostra as bacias sedimentares, que é aquela cor mais clarinha ali no mapa, né? E onde é que estão as atividades realmente exploratórias. Ou seja, tem muito a se explorar no Brasil, tanto onshore quanto offshore, né? E agora estamos olhando com muita atenção uma nova fronteira exploratória, que é a margem equatorial, que é onde tem uma perspectiva bastante positiva. O operador desses campos é a Petrobras, que está fazendo o processamento de licenciamento ambiental, e estamos acreditando que vai conseguir a licença ambiental para fazer primeiro poço exploratório nesse local aí, porque essa reserva, essa bacia sedimentar da Foz do Amazonas, ela se comunica lá para cima, ela vai para o Suriname e para a Guiana. Na Guiana se descobriu 10 bilhões de barris de petróleo já nessa mesma bacia sedimentar. Então, vocês vejam que os blocos estão localizados em ambiente offshore, então não está no Amazonas, como alguém pode pensar, apesar da bacia ser Foz do Amazonas, está em ambiente marítimo, né? Muito longe da costa. Então, a gente sempre ressalta esse aspecto. E essa é uma atividade muito importante, porque nós temos que fazer, pouco a pouco, a substituição dos campos que já estão em fase declinante de produção, né? Nós temos a bacia de Campos, que já há muitos anos produz, quase 40 anos. Nós temos a bacia de Santos, onde tem o pré-sal, que já está produzindo há 15 anos. E essas duas bacias, sem contar a bacia de Sergipe, Espírito Santo e outras, elas vão reduzir a produção ao longo do tempo. Nós temos que fazer a substituição, temos que encontrar mais recursos energéticos para atender o Brasil e o mundo. E essa atividade se faz, como eu disse, não só com preocupação ambiental, mas com descarbonização. Vocês vejam esse quadro aí, ali o verdinho mostra a quantidade de carbono que o Brasil emite para a produção de um barril de petróleo. Então, hoje nós temos um petróleo muito descarbonizado, um petróleo não só de alta qualidade, mas também com baixo teor
de enxofre e uma pequena a produção de CO2. Ou seja, o nosso petróleo ainda, além disso, é muito competitivo no mercado internacional, porque no futuro o preço do petróleo vai ser condicionado pelo preço intrínseco, mas também pela quantidade de carbono necessária para produzir aquele barril. Então, se você pode apresentar ao mercado um petróleo descarbonizado, você vai deslocar os seus concorrentes, que pode ser que esteja um petróleo mais barato, mas não tão descarbonizado como o petróleo brasileiro. Então, até nesse aspecto, o Brasil vai ser uma potência nos próximos anos. Então, a gente defende muito, eu faço uma provocação aqui, né? Nós defendemos muito essa indústria, nós achamos que tem que voltar à atividade exploratória onshore, fazendo o fracking, né? O fracking é uma tecnologia consolidada, desenvolvendo há mais de 50 anos. Os Estados Unidos produz 4 milhões de barris todos os dias usando essa tecnologia do fracking, né? E no Brasil há uma preocupação que nos parece exagerada, com questão de contaminação de lençóis freáticos, coisa que não se confirma pela realidade. E também buscarmos petróleo na chamada Foz do Amazonas e em outras áreas exploratórias brasileiras, porque nós temos que tirar essa riqueza do subsolo. O petróleo, como qualquer mineral enterrado embaixo da terra, ele não vale nada. Ele não vale nada para a União, ele não vale nada para os municípios, ele não vale nada para os estados. Você só vai ter atividade econômica se você fizer a retirada dessa reserva e você poder fazer como um outro país que está fazendo, que é o caso dos Estados Unidos, que recentemente anunciou, inclusive, que estava autorizando a exploração de petróleo no Alasca, né? Um governo americano, governo democrata, com toda a preocupação ambiental, porque, como eu disse, essa atividade é uma atividade segura. Nós estamos falando de uma indústria de classe mundial. O Brasil adota práticas internacionais consolidadas. Tudo que a gente faz de maneira muito segura e com muita responsabilidade social e ambiental. Então, é uma atividade que a gente fica muito convencido em defender por causa disso. E também porque a gente sabe que o mundo é um mundo da transição energética, mas tem as suas dificuldades. Vejam essa piada aí de um sujeito que saiu com seu carro elétrico, provavelmente no inverno no Canadá ou nos Estados Unidos, chegou no lugar para abastecer o carro e colocar na tomada e era uma planta eólica e estava congelada lá a fonte de energia e ele está na mão ligando lá para o 0800 da empresa e dizendo, eu já pluguei aqui o carro na tomada, o que acontece agora? E aí não vai acontecer muita coisa, porque algumas tecnologias que são tecnologias extremamente importantes, como é o caso da eólica, da solar, elas têm a questão da confiabilidade, então isso tem que ser levado em consideração também quando você pensa numa transição energética. Então era isso, meus amigos, que eu queria falar inicialmente como palavras introdutórias. Mais uma vez agradecer a presença de todos e o prestígio que vocês nos conferem em estar aqui conosco e devolver a palavra para o Fernando aí para continuar a cerimônia. Muito obrigado. Muito obrigado, Ardenghy, pela sua exposição inicial, muito elucidativa. Eu queria registrar a presença, chegou agora, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado, pela sua presença, junto com os demais congressistas e autoridades. E, para continuar a programação do seminário, eu vou convidar agora o Maurício Tomalskin, que terá 10 minutos para fazer sua apresentação. Por favor, Tomalskin. Pode fazer daqui ou do púlpito, como desejar. Eu posso fazer daqui. Na realidade, eu não tenho uma apresentação. Ontem à noite, o presidente da Petrobras, o Jean, me pediu, falando que ele não poderia estar aqui, que gostaria muito de estar presente, e pediu que eu viesse representá-lo. E aí, eu no avião, eu tracei algumas coisas, mas não tenho aqui uma preparação, uma apresentação bonita aí, como foi essa que foi apresentada agora. É uma tarefa difícil, né? Falar um tema que eu não trabalho geralmente, e principalmente representar o Jean Paul, que sempre falar em nome de outras pessoas é muito difícil. Eu queria fazer um disclaimer que o que eu vou falar aqui são alguns pontos que eu acho que a gente
como Petrobras devia ter atenção. Mas a gente está olhando de novo o plano estratégico e só virará uma posição oficial depois que esse plano estratégico for aprovado. Então, são algumas reflexões minhas e não necessariamente o que serão adotadas pela empresa. A primeira, são 5 pontos, tá? O primeiro ponto é que eu tenho convicção que o foco principal das atividades da Petrobras deve continuar sendo a exploração do pré-sal. Essa tem que ser o foco da Petrobras, né? Como já foi dito, o pré-sal foi um bilhete de loteria que o país ganhou. Você tem campos com produtividade muito alta e que tem atraído o interesse de players do mundo todo, dado a produtividade que tem esses campos. E essa exploração de petróleo, ela gera uma renda para o país, que pode utilizar os recursos vindos dessa exploração para investir em políticas de desenvolvimento econômico e social, e ela gera para a empresa, para a Petrobras, um caixa importante, não só para financiar a manutenção do nível de produção, mas também para diversificar para as outras atividades. Portanto, do meu ponto de vista, o pré-sal continuará sendo o ponto central, o foco da Petrobras. O segundo aspecto diz respeito à questão mais do futuro, né? Como outras grandes empresas petrolíferas, a Petrobras precisa pensar no futuro, um futuro em que a demanda de petróleo vai ser menor do que é hoje. A ciência já comprovou que nós temos um problema de aquecimento global, os países estão se mobilizando, e isso, as medidas que estão sendo adotadas, têm, por consequência, uma redução inelutável da demanda de combustíveis fósseis. Então, isso é algo que virá. Tem uma discussão de quando e a que ritmo isso acontecerá, mas que acontecerá, acontecerá. Ao mesmo tempo que nós temos essa questão da demanda, nós estamos vendo surgir cada vez mais tecnologias disruptivas e tecnologias que permitem você produzir energia a um custo competitivo e com menos impacto ambiental. Então, e o Brasil, em paralelo, é um país muito bem dotado de recursos naturais. Então, a gente consegue produzir aqui a energia a um custo mais competitivo que lá fora, né? Tem um gráfico da Bloomberg que mostra uma seleção de países, o Brasil como um país onde o custo da produção do hidrogênio verde é o mais competitivo. Então, é fundamental a Petrobras entrar nessa linha de ação, desses investimentos. As empresas americanas, de uma maneira geral, elas investem metade do que as empresas europeias nessa questão de descarbonização, energias renováveis, etc. O Brasil, a Petrobras, investe menos que as empresas americanas. Ou seja, nós estamos à distância de luz das grandes empresas petrolíferas do mundo que têm uma visão estratégica de futuro, né? Então, se não bastasse esses argumentos todos,
cada mês mais as financiadoras e as empresas, os acionistas, grandes acionistas, que são as empresas fundo de pensão estrangeiro, eles têm como requisito para investir que a empresa cumpra certos requisitos em termos de transição energética. O terceiro aspecto que eu queria mencionar é reduzir a vulnerabilidade do país em termos de choque do petróleo. Esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia mostrou mais uma vez o quão estratégico, quão importante é o petróleo e gás para a segurança de abastecimento do mundo, para o funcionamento da economia dos países. E então essa segurança, os países, o que os países estão fazendo? Eles estão diversificando supridores, se tem petróleo e gás, aumentando a produção e tentando, ao mesmo tempo, diversificar para outras fontes de energia, além do petróleo. Então, é essa a estratégia dos países. O Brasil já é autossuficiente em petróleo, então a gente não tem esse problema. Mas nós somos dependentes de produtos refinados. Quando tem um choque de preço no exterior, esse choque tem consequências grandes e graves sobre a economia brasileira. E tiveram vários fatos recentes e ao longo dessa década que comprovam isso. Então, nós temos que, de alguma forma, mudar essa situação. Nós somos um país exportador de petróleo, mas importador de derivados em quantidade grande. Se você importar um certo montante de derivados, não tem problema. A questão é o montante. Agora, é claro que e eu acho, e eu estou botando minha opinião pessoal, que não deve-se partir para construir novas refinarias grandes, dado o tempo de amortização desses investimentos. Eu acho que tem que tentar expandir e modernizar o parque existente. E, dentro do possível, usando novas tecnologias, como a produção do diesel R, a junção dos óleos vegetais no processo de refino. A quarta questão que eu queria chamar a atenção é com relação à necessidade, valer a pena, de repente, pensar em verticalizar algumas atividades para áreas de maior valor agregado. Um exemplo que me vem à cabeça é a área petroquímica, né? A demanda de produtos petroquímicos vem crescendo no mundo todo. E é uma maneira de você agregar valor ao seu produto, você transformar os produtos os derivados de petróleo em produtos químicos de diferentes gamas. E uma outra vantagem é que, ao você produzir produtos petroquímicos, você está também descarbonizando os seus produtos, que é conhecido como escopo 3, porque você, a intensidade, a pegada de carbono de um produto petroquímico é muito menor do que a pegada de carbono de um derivado de petróleo. Finalmente, para encerrar, que meu tempo está se esgotando, eu citaria a questão do incentivo ao uso do gás natural em substituição ao carvão, ao óleo combustível, na indústria, sobretudo. Ele, sem dúvida, o gás natural pode ser considerado um combustível de transição e, no setor elétrico, é menos, porque a gente tem um setor elétrico muito renovável, mas, sem dúvida alguma, na indústria, ele tem um papel importante. Então, a gente tem que, de alguma forma, e eu sei que não é fácil, porque já há muitos anos tem se tentado, né? Mas
tem que se achar um mecanismo de como tornar esse gás mais acessível à indústria. E, ao mesmo tempo, dentro do possível, tentar substituir, reduzir as importações de GNL, porque também, quando tem choques externos, também aumenta muito o preço do GNL, e isso também tem um impacto grande sobre a economia. Então, essas são algumas reflexões. É claro que isso vai ser debatido, está sendo debatido na empresa. Mas o que eu estou falando não são novidades, porque muito disso já foi falado no período de campanha, e agora a nova administração vai discutir qual é a melhor maneira de colocar em prática, mas eu queria tranquilizar que o foco da empresa ela continuará sendo o pré-sal, e é lá que a gente acredita que durante alguns anos ainda estará a geração de caixa principal da empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício Tomasquim, que é assessor da presidência da Petrobras, está representando o presidente Jean Paul Prats. E muito obrigado também, Roberto Furinar Dengue, presidente do IBP.